Sabe o que separa você de ter Bitcoin suficiente para realmente mudar de vida? Não é o momento perfeito de compra, não é conhecer análise técnica, não é ter começado em 2010. Na verdade é muito mais simples e também muito mais difícil de aceitar. Não é falta de oportunidade, e sim uma falta de estratégia da sua parte. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como qualquer pessoa pode acumular mais Bitcoin do que 99% da população, mesmo começando com quase nada. Mesmo sem você acertar topo ou fundo, mesmo sem entender cada detalhe técnico do protocolo. Olha, eu já passei madrugadas inteiras olhando o gráfico, tomando um café feito louco, sentindo meu estômago revirar a cada queda de 10%. Eu já cometi todos os erros que você provavelmente está cometendo agora. E foi só quando eu entendi dois pilares fundamentais, dois princípios que vão contra tudo que você vê por aí, que as coisas começaram a fazer sentido de verdade. Esses dois pilares foram o que me permitiram acumular de forma consistente, sem ansiedade, sem tentar adivinhar o mercado. E olha, não estou dizendo que sou algum gênio, estou dizendo que encontrei o caminho que funciona. Pelo menos funcionou para mim. E se funcionou para mim, pode funcionar para você também. Agora respire fundo, esqueça tudo que você sabe sobre ficar rico com Bitcoin e acompanhe os próximos minutos desse vídeo. Então o que eu vou te mostrar aqui não é teoria, é um mapa real de como sair do zero e construir uma posição sólida em Bitcoin. Tijolo por tijolo, satoshis por satoshis. Aqui está o primeiro pilar, e provavelmente o mais difícil de engolir. Bitcoin não é para você multiplicar dinheiro rápido, Bitcoin é para guardar valor a longo prazo. Eu sei. Você viu as histórias de quem comprou Bitcoin a $100 e vendeu a $60 mil. Você viu gente falando que multiplicou o seu patrimônio em 10 vezes, 100 vezes ou até 1000 vezes. Mas deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Quantas dessas pessoas você realmente conhece? E quantas você conhece que perderam tudo tentando acertar o timing perfeito? O real é que a mentalidade de multiplicar é exatamente o que te mantém pobre em Bitcoin. Porque quando você compra pensando em multiplicar, você compra no topo. Você compra quando todo mundo está eufórico. E quando você compra no topo, você vende no fundo. Porque o pânico é inevitável quando você vê 50%, 60% de queda. Eu já fiz isso. Eu comprei animado, vendi desesperado e fiquei assistindo o preço subir novamente enquanto eu estava de fora. Sem um único satoshi em carteira, só com o meu arrependimento. Agora, quando você muda o chip para guardar, tudo fica diferente. Você não está tentando acertar um momento mágico. Você está construindo uma reserva de valor que não pode ser inflacionada por nenhum governo. Não pode ser confiscada e o mais importante, você está poupando em um ativo que tem um histórico de 15 anos valorizando contra moedas fiduciárias. É como uma poupança, só que melhorada, protegida por criptografia e escassez real. E aqui é que entra o DCA, Dollar Cost Averaging. Ou em português claro, comprar todo mês, sempre, não importa o preço. Se ele está a $100 mil, 90, 70, 50 ou até mesmo $200 mil, o valor não importa tanto quanto a consequência. Porque quando você compra todos os meses, você automaticamente compra mais barato nas quedas e menos caro nas altas. Você tira a emoção da jogada, você transfere a ansiedade em disciplina. Eu lembro quando eu comecei a fazer isso. Minha primeira queda grande, depois que eu decidi comprar mensalmente, eu senti aquela pontada no estômago. Aquele medo de, será que eu deveria parar? Mas aí eu lembrei, eu não estou tentando acertar o preço, eu estou guardando o valor. E aquela queda significa que os meus R$ 200 daquele mês compraram mais satoshis do que o mês anterior. E isso é muito bom, isso se chama estratégia. O problema é que o nosso cérebro não foi feito para isso. Nosso cérebro quer resultado rápido, quer dopamina, quer ver a linha verde subindo todos os dias. Mas o emocional é o seu maior inimigo quando se trata de acumular Bitcoin. Você precisa entender o seguinte: o preço de hoje, de amanhã ou de semana que vem não importa muito. O que importa é o que você vai ter daqui 10, 15 ou até mesmo 20 anos. E olha, isso não é achismo ou pensamento positivo ou vazio. Existe um lado histórico muito claro. Qualquer pessoa que comprou Bitcoin e segurou por pelo menos 4 anos, não importa em que ponto da história, teve lucro. A pessoa que comprou no topo de 2017, lucro. A pessoa que comprou no topo de 2021, lucro. Se segurou até agora, essa pessoa está no lucro. A única forma de perder dinheiro com Bitcoin no longo prazo tem sido vendendo no desespero.
Então, o primeiro pilar é muito simples, mas poderoso. Você não está aqui para multiplicar, você está aqui para guardar. E guardar significa comprar consistentemente, segurando firmemente e ignorando o circo emocional do preço diário. É isso que separa quem acumula de verdade de quem fica girando na mesma posição, sempre tentando entrar no momento certo e sempre perdendo. Guarda isso como uma tatuagem mental. Seu objetivo não é acertar o topo ou o fundo. O seu objetivo é ter mais satoshis no final do ano do que você tinha no começo do ano. É simples assim. E quando você entende isso, o jogo muda completamente. Você sai de uma montanha russa emocional e entra num caminho sólido, previsível, construído mês após mês. Agora vem o segundo pilar, e esse aqui é o que vai te dar paz de espírito de verdade. Pare de olhar para o preço do Bitcoin e comece a olhar para quantos satoshis você acumula por mês. Parece bobagem, mas deixa eu te explicar como isso muda tudo. Quando você fica obcecado pelo preço, você vira escravo da volatilidade. O Bitcoin subiu 10% hoje, você fica eufórico, pensando em quanto vai ganhar. O Bitcoin caiu 15%, você entra em pânico, pensa em vender, perde o sono, você vira um zumbi emocional, refém de números que você não controla. Mas sabe o que você controla? Você controla quantos satoshis você coloca na sua carteira todos os meses. Isso está 100% nas suas mãos. Pensa comigo, se você compra R$200 todos os meses, não importa se o Bitcoin está a $50 mil ou $100 mil, você está acumulando. Quando está mais caro, você compra menos satoshis. Quando está mais barato, você compra mais satoshis. Mas o importante é que você está comprando. Você está no jogo, você está construindo. E isso, meu camarada, é o que importa. Deixa eu usar uma analogia que talvez deixe isso mais claro. Construir patrimônio em Bitcoin é como construir uma casa, tijolo por tijolo. Você não acorda todo dia medindo o valor do mercado da sua casa pela metade. Você não entra em pânico se o mercado imobiliário caiu 20% enquanto você ainda está construindo. Você simplesmente continua colocando um tijolo. 1 por mês, 2 por mês, o que você conseguir. E no final de alguns anos, você já tem uma casa em pé. Com o Bitcoin é a mesma coisa. Cada compra mensal é um tijolo. Cada satoshi acumulado é um progresso real. E o clima, se está chovendo ou fazendo sol, se o mercado está eufórico ou deprimido, isso não muda o fato de que você está construindo algo sólido. O processo é o que importa, a disciplina é o que importa. O preço, isso só significa o clima, e você não pode controlar o clima. Eu uso uma heurística mental que me ajuda muito. Penso em termos de 10 vezes em 10 anos. Se eu colocar R$1.000 em Bitcoin hoje e ele se multiplicar por 10 em uma década, isso vira 10 mil. Não é certeza? Claro que não. Mas historicamente, o Bitcoin tem feito isso com folga. E o mais importante, eu não preciso acertar quando acontecer. Eu só preciso estar lá quando acontecer. E eu só vou estar lá nessa situação se eu acumular de forma constante, sem eu me importar com o preço do dia. Olha, eu sei que é difícil. A gente vive numa cultura de resultado imediato, todo mundo quer ver um número na tela, quer comemorar ganhos, quer contar vantagem, mas a real é que os maiores acumuladores de Bitcoin que eu conheço são os mais entediantes. Eles compram, guardam e voltam para a vida deles. Eles não ficam discutindo no Twitter se o preço do Bitcoin vai bater 200 mil esse ano. Eles não perdem tempo tentando prever correção. Eles focam em processo. E sabe o que acontece quando você foca em processo? Você desenvolve algo muito mais valioso que o Bitcoin: a disciplina. Você está aprendendo a pensar em décadas, não em dias. Você está saindo da matrix do pensamento de curto prazo. Então, eu quero que você grave isso. O preço de hoje não define o seu sucesso. O que define o seu sucesso é quantos satoshis você acumula de forma consistente ao longo do tempo. É uma soma de dezenas, centenas de pequenas decisões repetidas mês após mês. É o processo transformado em disciplina e é a disciplina transformada em milhões de satoshis, ou até mesmo um Bitcoin inteiro. E isso, meu amigo, está totalmente sob o seu controle. Olha, se você chegou até aqui, você já entendeu a base. Você já sabe que Bitcoin é para guardar e não multiplicar rápido.
você já sabe que o foco é no processo, nos satoshis por mês e não no preço do dia. Mas entender a teoria não constrói patrimônio. Agora a gente vai precisar colocar a mão na massa. Agora que você entendeu a base, vamos construir de verdade. Para isso, existem 3 atitudes fundamentais que vão determinar se você vai acumular mais Bitcoin do que 99% das pessoas ou se vai ficar só na intenção. 3 atitudes simples, diretas, mas que a maioria das pessoas não tem coragem de aplicar. A primeira atitude é: comece. E pode ser com R$1, pode ser com R$10, pode ser com o que você tiver. O valor não importa no começo. O que separa quem acumula de quem fica assistindo é dar o primeiro passo. O maior inimigo do acumulador não é a volatilidade, não é a falta de dinheiro, é a espera pelo momento perfeito. Ah, mas eu vou esperar cair mais um pouco. Ah, mas eu vou esperar subir para confirmar. Ah, mas eu vou esperar ter dinheiro. Enquanto você espera, o tempo passa e o tempo é o único recurso que você não recupera. A melhor hora para começar a acumular Bitcoin foi ontem, a segunda melhor é hoje e a terceira melhor é amanhã. Quem não entra no jogo, daqui 5, 10, 15 anos, vai estar no mesmo lugar, olhando para quem começou hoje e pensando: eu deveria ter começado. Mas e se eu comprar agora e cair 30% semana que vem? Se você entender os 2 pilares, você sabe que a queda é a oportunidade de acumular Bitcoin mais barato. Você sabe que comprar a 90 mil ou então a 60 mil não faz diferença quando o Bitcoin estiver a 2 milhões de dólares daqui 10 anos. A pergunta não é qual o melhor preço. A pergunta é: você está no jogo ou está fora do jogo? O medo de começar é emocional e não racional. O seu cérebro tenta te proteger de um risco que ele não entende, mas o risco real é outro. Ficar parado e daqui uns anos olhar para trás e ficar com aquele gostinho amargo de: e se eu tivesse começado? No próximo vídeo aqui no canal eu vou te ensinar exatamente como você pode comprar o seu primeiro Satoshi de forma totalmente anônima. Isso é, nenhum governo ou ninguém vai saber que aquilo é seu, usando uma carteira simples e segura. É tudo explicado passo a passo, do zero. Por isso, se inscreva no canal agora e ative o sininho, porque esse vídeo sai em breve. Quando você dá esse primeiro passo, algo muda. Você deixa de ser espectador e vira participante. Você começa a entender na prática e, principalmente, uma dica que eu dou é: começa pequeno se você ainda está inseguro. Compra pouco, aprende fazendo, aumenta conforme ganha confiança. Mas entenda, cada dia que passa é um dia a menos se acumulando. Um dia a menos no jogo é um dia a menos construindo o patrimônio que pode te dar liberdade no futuro. A segunda atitude é onde a maioria quebra a cara. Continue comprando, continue acumulando por tempo suficiente. Eu estou te falando de anos, não meses. Uma faculdade leva 4 anos, 2 faculdades levam 8 anos. Se você consegue se dedicar esse tempo para se formar, consegue fazer o mesmo para construir o seu patrimônio em Bitcoin. A diferença é que na faculdade você paga e aqui você acumula. A maioria começa empolgada, compra no mês, no segundo mês, no terceiro, aí vem a queda, parece um imprevisto, a empolgação passa e param. Daqui a 5 anos, olham para quem continuou e pensam: por que eu parei? Simples, acharam que era corrida de 100 metros, mas era uma maratona de 45 mil metros. A vida vai acontecer, vão aparecer imprevistos, vai ter meses que você não vai conseguir comprar e está tudo bem. O que não pode acontecer é você desistir. Se você quer acumular mais que 99%, faça o que 99% não fazem. Quando sua renda aumenta, aumente o quanto você acumula. Senão, vai estar na esteira, fazendo força, mas sem sair do lugar. A segunda atitude é essa: continue, mês após mês, mesmo quando cair, mesmo quando subir. Mesmo quando a vida apertar, aumente conforme você ganha mais, porque o Bitcoin premia quem fica, quem tem paciência, quem entende que a riqueza real se constrói em anos. E agora vem a terceira atitude, a mais importante de todas, a que ninguém quer ouvir, mas que muda tudo: ganhe mais dinheiro. Olha, você pode entender sobre Bitcoin, pode saber como funciona a rede, pode acompanhar cada notícia, pode participar de todos os grupos, mas se você não aumentar a sua renda, seu acúmulo vai ser limitado. Simples assim. Entender os detalhes técnicos do Bitcoin não aumentam a sua carteira. Ganhar mais dinheiro aumenta. A real é que a maioria das pessoas coloca 90% da energia estudando Bitcoin. Deveria ser o contrário. Bitcoin é muito simples. Você compra e guarda, pronto.
O difícil é aumentar quanto você consegue guardar. Então, redirecione essa obsessão. Ao invés de ficar horas assistindo análise de gráfico, use esse tempo para desenvolver uma habilidade que te pague mais. Ao invés de entrar em discussão sobre qual carteira é 0,5% mais segura, usa essa energia para conseguir trabalho extra, ao invés de mergulhar em detalhes técnicos que não vão mudar nada na sua vida. Foca em produzir mais valor no mundo, porque é isso que te traz mais dinheiro. Pode ser aprender uma skill nova ou vender algum freelance, pode ser empreender do zero, pode ser negociar um aumento, pode ser trocar de emprego. O que importa é que você entenda. A velocidade que você acumula Bitcoin depende diretamente de quanto você ganha por mês. E olha, eu sei que isso não é confortável, eu sei que dá trabalho. Eu passei anos trabalhando em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Eu vivi abaixo do que eu poderia viver. Eu deixei de fazer coisas que meus amigos faziam, mas isso foi o que me permitiu acumular de verdade. Foi isso que fez a diferença. E você não precisa virar nenhum gênio. Você não precisa criar uma próxima startup bilionária. Você só precisa ganhar mais do que ganha hoje, mesmo que seja R$500 a mais por mês. Porque se você pega esses 500 e joga inteiro no Bitcoin, todo mês durante 5 anos, você acumulou muito mais do que 99% das pessoas que ficaram só estudando teoria. Então simplifica tudo, pega uma carteira básica, aprende o essencial de segurança, que eu vou ensinar no próximo vídeo, e foca a sua energia no que realmente importa: produzir, ganhar e acumular. Menos teoria, mais execução, menos discussão, mais ação. A terceira atitude, a mais importante, é essa: aumenta a sua renda, porque no final das contas, não importa o quanto você sabe, e sim o quanto você tem, e você só vai ter mais se ganhar mais. Você acabou de ver o caminho mais completo. Não é sorte, não é time perfeito, não é segredo guardado às 7 chaves. São 3 atitudes práticas que qualquer pessoa pode aplicar. Comece agora, continue por anos e ganhe mais dinheiro. É muito simples. E olha, daqui 10, 20 anos você vai olhar para trás e vai estar em um de 2 lugares. Ou você vai estar com uma posição sólida em Bitcoin, construída mês após mês, com disciplina e consistência, ou você vai estar no mesmo lugar, se arrependendo de não ter começado hoje. A escolha é sua. Eu não posso acumular por você. Eu não posso começar por você. Eu não posso te dar a disciplina, mas eu posso te mostrar o caminho. E eu acabei de mostrar. Seja obcecado pela meta e não pelo preço, porque a verdade é que a maioria não vai fazer nada com o que viu aqui. A maioria vai assistir, concordar com a cabeça, achar interessante e não fazer nada. Não seja a maioria. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, ative o sino, porque no próximo vídeo eu vou te ensinar exatamente como comprar o seu primeiro Satoshi de forma anônima, passo a passo, do zero. É o complemento prático de tudo que você viu aqui. E se você quiser consumir mais conteúdo sobre Bitcoin, acumulação, liberdade financeira, maratona os vídeos do canal. Tem muito conteúdo aqui que vai te ajudar nessa jornada. Agora deixa de preguiça, começa hoje e daqui a alguns anos você vai olhar para trás e agradecer a si mesmo por ter dado esse primeiro passo.